Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquela época, 10, 11 anos atrás, morávamos em Coronel Vivida, interior do Paraná. Eu tinha recém completado 18 anos e estava vivendo uma fase maravilhosa. Tudo porque estava apaixonada, vivendo um grande amor. E o melhor de tudo, sendo correspondida. O Robson era filho do sócio do meu pai. Era 4 anos mais velho do que eu. E já fazia uns 8 meses que estávamos namorando. Só que eu já gostava dele há muito mais tempo. Como eu já disse, nossos pais trabalhavam juntos, tinham montado uma sociedade, a coisa de, sei lá, uns 4 anos. Até que um dia, meu pai chegou em casa bufando de raiva, sabe? Mas, olha, bravo assim, revoltado, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eu, naturalmente, fiquei assustada. Dali do quarto, escutei ele bravejando com a minha mãe. Eu mato aquele desgraçado, Sônia. Mas eu mato. Eu posso até ir pra cadeia, mas eu mato aquele verme. Eu, dali do meu quarto, naturalmente que não entendi nada. Mas fiquei assustada. Nunca tinha visto meu pai naquele estado. Fiquei ali encolhida na cama, só escutando os dois lá na sala. Eu não sabia nem a respeito de quem que ele estava falando. Mas olha, coitada da minha mãe. Acabou sobrando até para ela. Os dois ficaram ali na sala conversando. Depois o pai acabou baixando o tom de voz, de modo que não consegui entender quase nada do que eles estavam falando. Só lembro de ter escutado aquelas palavras. E não foi só uma vez, não. Várias vezes. Ladrão. Mas é como eu já disse. Não sabia a quem que meu pai estava se referindo quando falava aqueles insultos. Depois, no entanto, minha mãe entrou no quarto toda esquisita e disse que precisava conversar comigo. E olha, eu quase tive um troço quando ela falou aquilo. Porque embora diretamente eu não tivesse nada a ver com aquela história, no final sobrou para mim. Olha, minha filha, o teu pai e o Mário se desentenderam. Tiveram uma briga muito feia. Parece até que vão desmanchar a sociedade. Não sei não, viu? Mas pelo modo como ele falou, ele não vai mais permitir que você e Robson continuem namorando. Como é que é, mãe? Não. Quer dizer que eles brigam e quem paga a dívida somos nós? A gente se ama, mãe. Eu não vou me afastar do Robson por nada desse mundo. Eu sei que vocês se gostam, Sheila. Só tô te avisando para você ficar a par do que houve. E pode esperar, viu? Teu pai vai vir conversar com você depois. Ele chegou muito nervoso. Você deve ter ouvido, né? O chilique que ele deu ali na sala. Ali fiquei tão preocupada. Porque era só o que faltava. O pai querer interferir no meu namoro por conta de uma coisa que não tinha nada a ver com a gente. Se ele e o sócio tinham brigado, eles que se entendessem, imagine. Só porque o Robson era filho do seu Mário, o pai queria me obrigar a me afastar dele. Eu fiquei muito nervosa. Preocupada mesmo. O pior é que eu estava sem crédito no celular, de modo que não pude nem mandar uma mensagem para o meu namorado. Antes do pai conversar comigo, o Robson deu uma passadinha ali em casa à noite, depois que saiu do serviço. E ele não estava sabendo de nada ainda. O pai não estava em casa. Tinha ido até o bar. Era costume que o pai tinha. E quando contei para ele, pro meu namorado, o que tinha acontecido, ele também ficou muito preocupado. E como não ficaria? Meu Deus, mas será que houve para os dois terem brigado assim? Minha mãe devia saber de alguma coisa. Só que não quis falar nada. O problema foi que dali a pouco o pai chegou. E ao se deparar com o Robson ali comigo, já foi fechando a cara. E falou assim num tom bem agressivo. O que você está fazendo aqui, rapaz?
Você não é bem-vindo nessa casa mais. Não sabia ainda? Aliás, fique longe da minha filha, tá? Tua família não presta. Imagine a situação. Meu pai, que ao natural já estava fulo da vida com o pai dele, imagine depois de ter ido até o bar e bebido. Já chegou falando aquelas coisas pro meu namorado que não tinha, assim como eu, nada a ver com aquela história. Só porque era filho do outro lá, com quem meu pai tinha se desentendido. Minha mãe ainda tentou apaziguar a situação, mas acabou sobrando até para ela. O pai praticamente expulsou o Robson ali de casa. Que, para piorar, achou melhor não bater de frente com o velho. Foi embora. E depois eu ainda tive de escutar. O pai, sabe, despejou em cima de mim um monte de coisa que não tinha nada a ver. Falou que não queria saber daquele namoro. Que se me visse perto do Robson de novo, não ia deixar barato. Olha, eu fiquei desesperada. Só me restava me trancar no meu quarto e chorar. O pai não podia fazer aquilo. Ele não tinha o direito. Ele estava se metendo na minha vida. Tudo bem que era meu pai, mas... Sabe, ele não podia simplesmente se meter no meu namoro. Só porque tinha se desentendido com o pai do Robson. Claro que a gente não se afastou. A gente se amava. Depois conversamos e combinamos que a gente não ia terminar coisa nenhuma. Mesmo que todo mundo ficasse contra, a gente não ia se separar. Imagine, um amor do tamanho do nosso não tinha nem porquê, sabe? Não fazia sentido. Coisa absurda. Só que, naturalmente, não demorou muito para o meu pai descobrir que a gente continuava se vendo. Aí a briga dele com o Mário ficou ainda pior. E aí mesmo é que ele ficou contra o nosso namoro. Mais do que já era, né? E sempre que a minha mãe tentava apaziguar, interferir a nosso favor, o pai dava mais chilique ainda. Um dia, só para você ter uma ideia, ele ameaçou me expulsar de casa, caso eu insistisse naquele namoro. Minha mãe tentou me defender, mas ele não deixou barato. Olha, se você continuar tentando defender essa menina aí, esse rapaz, pode arrumar tuas coisas também e vai embora com ela, viu? O pai, quando bebia, principalmente, falava tudo o que vinha na cabeça. E o pior foi que nunca soubemos direito o motivo daquela zanga toda. O que tinha acontecido realmente entre o meu pai e o seu Mário. Um dia, minha mãe falou que o pai reclamava que o outro tinha passado ele para trás num negócio. Só que não deu muito detalhe. De todo modo, repito, a gente não se afastou. Nosso romance nunca mais foi igual, claro. E nem poderia ser, né? Nos víamos bem menos do que antes, mas de todo modo continuamos juntos. Lembro que um dia, depois de trocarmos um beijo apaixonado, o Robson falou: estava aqui pensando, Sheila, e se a gente se casasse e fosse embora daqui? Será que teu pai ia atrás? Ir embora daqui? Mas embora para onde, Robson? Ah, sei lá, eu tenho parentes em Curitiba. A gente podia tentar fazer a nossa vida lá. O que você acha? A gente casa no cartório e vai embora. Ou então, sei lá, né? Continua aqui mesmo, enfrenta a fera do teu pai. Não era uma decisão fácil de ser tomada. Aliás, foi uma ideia que a gente foi amadurecendo aos poucos. Eu, inclusive, conversei com a minha mãe. Até porque a gente sempre foi muito amiga. É claro que ela não concordou, né? Mas também não concordou com as atitudes que meu pai vinha tomando. Mesmo assim, não achou que seria o melhor caminho a gente fugir. Virmos embora para Curitiba. O problema é que meu pai, ele não queria nem saber. Sabe? E quando ele bebia, ficava pior.
Ele já tinha jurado que se me pegasse de novo com o Robson, eu não quero nem dizer, nem repetir o que ele falava. Porque ele prometia que ia acabar com a vida dele. Ou seja, uma desgraça poderia acontecer. Quando a gente conversava, o Robson até falava assim, em tom de brincadeira, que a gente parecia Romeu e Julieta, cujos pais se odiavam e não aceitavam o amor dos filhos. Só que, é claro, nem eu nem ele queríamos acabar do jeito que acabou, né? O romance do Romeu e da Julieta, porque a gente queria viver aquele amor. Até que, depois de um tempo, o Robson veio me contar que tinha conversado com um tio que morava aqui em Curitiba e que ele tinha concordado que viéssemos passar um tempo aqui na casa dele, que ele até daria uma ajuda ali para o Robson arranjar um emprego. E ainda falou: agora só depende de você. Eu tenho um dinheirinho guardado, que não é muito, né? Mas dá pra gente se virando. A gente vai embora para Curitiba, se casa e faz a nossa vida por lá. Repito, tá na tua mão. Resumindo, morrendo de medo, tremendo dos pés à cabeça, pensei durante alguns dias, até que no final acabei me decidindo. A única coisa que eu não queria era sair fugida. Conversei com a minha mãe e ela me ajudou a ter uma conversa séria com meu pai, que naturalmente não aceitou a ideia. Ficou fulo da vida. Só que pela primeira vez, ele sóbrio, porque quando estava bêbado, tinha bebido, não adiantava conversar com ele. Só que mesmo sóbrio, ele foi contra, o que eu já esperava. Mas pela primeira vez na minha vida, eu bati de frente com ele. Falei grosso. Cheguei a dizer: olha, pai, nada nem ninguém nesse mundo vai separar a gente. Nem o senhor. E mesmo que o senhor não abençoe o nosso casamento, a gente vai se casar. Eu vou embora com ele para Curitiba do mesmo jeito. A atitude dele, no entanto, não me surpreendeu. Ele só levantou do sofá quando viu que eu estava decidida e saiu para a rua, sem dizer uma única palavra. Me deixou ali falando sozinho. Bom, pelo menos isso, né? Até fiquei com medo que ele fosse atrás do Robson, mas graças a Deus isso não aconteceu. O fato é que 3 dias depois, acabamos vindo embora para Curitiba. E como já estava combinado, ficamos hospedados na casa da tia e do tio que o Robson tinha aqui em Curitiba. Eles já moravam aqui há muito tempo. Olha, nos primeiros dias, juro que às vezes eu chegava quase a me arrepender. Sabe o medo de dar tudo errado? Mas ao mesmo tempo eu pensava, a gente se ama, isso é o mais importante. O resto, dá-se um jeito. O fato é que ficamos ali durante algum tempo, na casa do tio do meu namorado, mesmo sem a bênção do meu pai. Ele não aceitou a situação. Mesmo eu tendo deixado muito claro, com ou sem a sua bênção, eu vou me casar com ele. Com o tempo, pensei que ele fosse até amolecer o coração, aceitar a nossa união. Mas, infelizmente, que coisa incrível. Eu nunca vi uma pessoa tão turrona. Isso nunca aconteceu. Ele nunca deu o braço a torcer. Pelo contrário, segundo minha mãe, principalmente nos primeiros tempos, vivia dizendo que não tinha mais filha. Não queria saber de mim. É claro que eu fiquei triste. Como não ficaria? Meu pai. O que eu podia fazer? Aqui em Curitiba, aos poucos a gente foi se ajeitando. O Robson conseguiu um emprego e assim a gente continuou levando a vida. Para nossa alegria,
Tempos depois, descobri que estava grávida. Só que nem mesmo a chegada da neta, nem mesmo com esse fato, que é um fato sublime, acima de qualquer coisa, nem mesmo aí o meu pai amoleceu. Apenas minha mãe veio a Curitiba visitar a gente. Depois a gente conversou sobre o pai e ela me contou. Teu pai continua impossível, Sheila. E o pior é que está bebendo cada vez mais. Não sei mais o que eu faço com esse homem. Sabe, eu ficava tão triste porque queria tanto me acertar com meu pai. Inclusive, chegamos a ir lá para Coronel Vivida para ele conhecer, pelo menos conhecer a neta. Ficamos hospedados na casa dos meus sogros e quando fui até a casa da minha mãe, meu pai simplesmente virou a cara para mim. Eu entrei por uma porta com a minha filha e ele saiu pela outra, sem nem olhar na minha cara. Fiquei tão triste que cheguei a chorar. Nem a neta ele quis conhecer. E eu tinha tanta esperança que ele mudasse de atitude quando conhecesse a menina, porque uma criança sempre enternece o coração das pessoas. Só que, sei lá, meu pai parece que tinha uma pedra no lugar do coração. Não quis saber de mim e nem da neta. E só eu sei o quanto isso me deixou triste. Minha mãe até chorou comigo. Passamos o final de semana lá. E sempre que eu estava em casa, ele saía para a rua. Tudo para não conversar comigo, não dar de cara comigo. Segundo minha mãe, ele dizia para todo mundo que não tinha mais filha. Pelo jeito, o que tinha acontecido entre ele e meu sogro tinha sido mesmo grave demais. Seu Mário, aliás, também nunca quis entrar no assunto com ninguém, de modo que nem o Robson sabia o certo o que tinha acontecido. De qualquer modo, o tempo foi passando. Fomos morar na nossa própria casa, quer dizer, nossa casa, alugada, né? Mas nossa. Tivemos outro filho. Só que a nossa situação com meu pai continuava na mesma. Aliás, segundo a minha mãe, ele estava bebendo cada dia mais, o que me deixava preocupada também com o seu estado de saúde. E foi mais ou menos quando minha filha mais velha estava para completar 8 anos, que realmente a saúde do meu pai começou a preocupar. Sempre que a mãe ligava, falava a mesma coisa, que meu pai não estava bem, que tinha ficado internado 2 ou 3 dias, que eu tinha de procurar me acertar com ele antes que o pior acontecesse, porque ele estava muito fraco. Só que, meu Deus, me acertar com ele era tudo que eu mais queria no mundo. Ele que não queria. Para você ter uma ideia, eu cheguei a ir de volta lá para Coronel Vivida. Só que ele mesmo doente continuava ranzinza. Depois de muitos exames, os médicos chegaram à conclusão de que o pai precisava de um transplante de fígado. Ele sempre bebeu muito, só que naqueles últimos tempos estava pior. O fígado, naturalmente, chegou num ponto que não aguentou. Minha mãe, coitada, estava arrasada. Chegou a chorar no telefone quando me contava. Se ele não fizer logo esse transplante, não sei não, viu? Mas acho que teu pai não vai durar muito. Acabamos viajando para lá. Dessa vez, meu marido foi junto. E foi durante a viagem que ele me surpreendeu com aquela conversa. A gente ali falando sobre o estado de saúde do pai. E pelas tantas, ele me veio com aquela assim, de repente. Então, eu andei pensando, sabe? E de repente eu estava a fim de fazer o teste. Fazer o teste? Que teste? Ué, teu pai não está precisando de fígado? Caso seja compatível, posso doar um pedaço do meu fígado para ele. Aliás, qualquer pessoa compatível pode doar, inclusive você, tua mãe. Você está falando sério? Você seria capaz? Mesmo depois de tudo que eu... Por você eu seria capaz de qualquer coisa. Você acha que eu não sei o quanto você está sofrendo? Olha, eu cheguei a chorar de tanta emoção.
Mas chorei tanto que durante uma meia hora não consegui nem falar. Não consegui nem agradecer por aquele gesto. Se eu tivesse, e a verdade é que nunca tive, mas se porventura eu tivesse alguma dúvida, um resquício de dúvida a respeito do amor do meu marido por mim, ela teria caído por terra. Conclusão. Chegamos, pai estava internado, e para resumir, até eu queria fazer o teste de compatibilidade, mas infelizmente o médico disse que, pelo fato de eu estar um pouco acima do meu peso e ter também a pressão alta, não seria conveniente ser doadora. A mãe também não, porque tinha diabetes, andava tratando a tireoide, tinha problemas também. Pois o Robson fez o teste e o resultado deu que ele era compatível. Ele não pensou duas vezes para tomar a decisão de ser doador. Olha, várias vezes eu perguntei se ele tinha certeza. Porque, meu Deus, dar um pedaço do seu fígado, principalmente para uma pessoa que, sabe, vamos convir, não é qualquer um. E ele falou que sim, que tinha certeza absoluta. Minha mãe deve ter conversado com o pai, contado a ele que o Robson tinha se prontificado ali, doar parte do fígado. Eu acho que já era tempo. Isso acabou amolecendo o coração do velho. E eu digo isso porque ele pediu para conversar com a gente. E olha, depois de quase 10 anos, sabe o que são 10 anos? 10 anos! Finalmente eu pude dar um abraço no meu pai. Aliás, até meu marido ele abraçou. E tomou uma atitude que, sinceramente, eu já tinha até perdido a esperança que um dia ele fosse ter. Com a voz embargada, meio sumida, ele falou: me perdoa, minha filha. Perdoa esse teu pai que só cometeu engano na vida. Eu fiquei todo arrepiado. E como não ficaria? Aquilo para mim foi um milagre. Imagine, ele nem precisava pedir perdão. Bastava aquele abraço. Aliás, depois ele falou que queria ver os netos. Só que não dava para levar as crianças ali, naquele ambiente hospitalar. Apesar de tudo, depois da operação, depois que ele se recuperasse, eu falei que ele ia ter todo o tempo do mundo para conhecer os netinhos e brincar com eles. O principal tinha acontecido. A gente tinha finalmente se reconciliado. Foi um milagre, meu Deus. Foi um milagre. Só que, sabe, tem coisas sobre as quais a gente não tem domínio. A gente não tem controle. E Deus parece que tinha outros planos. Porque antes mesmo de ser marcada a cirurgia para a realização do transplante, meu pai sofreu um derrame e teve 2 paradas respiratórias. Lembro que fomos chamados no hospital e nos informaram que, infelizmente, meu pai não tinha existido. Foi o momento mais sofrido do eu saber que ele tinha partido. A única coisa que ficou como consolo é que Deus tinha dado a ele e a mim a chance da gente se reconciliar. Aliás, eu tenho certeza de que ele só estava esperando aquele momento para poder reconciliar a família de novo e para o meu pai partir em paz. Ninguém me tira da cabeça que foi isso. Depois que o pai partiu, minha mãe acabou vindo embora para Curitiba e veio morar com a gente. Nem poderia ser de outro modo, né? Até porque, enfim, o pior já tinha acontecido.
Vendemos nossa casa, lá em Coronel Vivida, compramos um sobradinho, ali de perto de onde a gente já morava, na casa alugada. E desse modo, seguimos em frente. Sabe, apesar de tudo que houve no passado, agradeço a Deus por ter permitido me reconciliar com meu pai. Fico mais em paz assim. Meu marido me provou que eu estava certa, desde o começo, quando o escolhi para ser o meu companheiro de vida, pai dos meus filhos. O desprendimento desse homem, ao se dispor doar parte do fígado para o meu pai, mesmo depois de todo o maltrato que meu pai tinha dedicado a ele, e a mim também, né? Me fez ter ainda mais certeza do quanto é um homem bondoso, maravilhoso e generoso. Quem no seu lugar teria a mesma atitude que ele? Raras pessoas nesse mundo. Disso eu tenho certeza absoluta. Raras pessoas nesse mundo. O transplante não chegou a acontecer. Mas aconteceria se meu pai tivesse resistido um pouco mais. Meu marido se dispôs a salvar a vida do meu pai. Por isso é que eu amo esse homem. E por isso é que a certeza no meu interior, no meu coração, se fortaleceu ainda mais quando escolhi o Robson para ser o amor da minha vida, o pai da minha família, pai dos nossos filhos. Ele que para sempre foi, desde que a gente se conheceu, o meu amor, o homem que eu sempre sonhei para mim, o namorado perfeito, apesar de tudo que a gente passou. E continua perfeito como marido, como pai, como tudo. Aliás, você é meu tudo, Robson. Deixa eu fazer essa pequena declaração ao final dessa carta. Você é meu tudo, meu sol, a cor da minha vida. Você é meu namorado, meu amigo, meu parceiro, meu companheiro de vida. Você é o amor que eu sempre sonhei, com quem sempre estive e com quem sempre estarei, se Deus permitir, até o último suspiro da minha existência.